Only one thing matters in this life. Will you make it to the other side? Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Estamos felizes com a sua presença para juntos dar mais uma lição do pequeno grupo. Hoje a lição de número 4, amando os opositores, né? Amando os opositores é o tema de hoje. Nosso texto está em Mateus capítulo 5, verso 44. Convido você para juntos fazermos uma oração antes do estudo dessa semana. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, que cada dia o seu Santo Espírito fala no nosso coração e que cada dia possamos amar e respeitar aqueles que estão ao nosso redor, até mesmo nossos inimigos. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Convido você que abra sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 44, que diz exatamente o seguinte, 5:44, eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e ore pelos que vos perseguem, ou pelos que perseguem a vocês. Deus há um convite, né? Porém, ame os seus inimigos e ore pelos que vos perseguem. E a gente vai entender melhor essa questão de o que é, de fato, amar o inimigo. O que é, de fato, amar aqueles que nos perseguem, nossos opositores, aqueles que nos massacram, aqueles que nos faz mal. Como amar essas pessoas? É o que a gente vai ver na lição de hoje. E aqui na parte do quebra-gelo começa com uma pergunta dizendo assim, em algum momento da sua vida, você precisou de demonstrar amor a uma pessoa que lhe perseguiu? Isso foi desafiador? Qual foi a maior dificuldade? Eu já tive alguns problemas com algumas pessoas que não gostavam de mim, simplesmente por razões desconhecidas. A pessoa, não fui com a cara de Natanael, eu não gosto dele. Mas aí eu fui sempre tratando com muito respeito essa pessoa, respeitando os limites daquela pessoa, sempre agindo de bondade para com aquela pessoa. E quando foi ali do meio para o fim, a pessoa já fazia era gostar da minha pessoa, certo? Isso já aconteceu algumas vezes. Não é fácil, né? Não é fácil. Qual foi a maior dificuldade? De fato, a maior dificuldade é você agir de bondade com aqueles que agem de maldade para com você. Isso não, para mim, não foi fácil, mas pela graça de Deus, a gente foi vitorioso, porque a gente não fez o inimigo, mas o inimigo se tornou um amigo. Aqui na parte para refletir, diz assim, Jesus ensina que o amor é o sinal pelo qual o mundo reconhece o Filho de Deus. Na lição passada a gente viu, por exemplo, que aqueles que não amam é porque não conhecem a Deus. Uma vez, aliás, também diz que aqueles que é nascido de Deus, ele ama o seu próximo, né? A semana passada a gente falou sobre amor ao próximo, hoje sobre amor aos opositores. Então, o amor é o sinal do povo de Deus, é um sinal do filho, né? Dos filhos e filhas de Deus. A palavra grega traduzida como ame é ágapa, indica o amor. Esse amor que implica respeito. Não é um amor de paixão, de sentimento, mas a questão de o respeito que você tem que ter com o seu semelhante. Eu sabendo que o amor ágape é um ato de nosso querer, não apenas uma emoção. Deus nos ordena que amemos nossos inimigos. É preciso lembrar que Deus é amor. 1 João 4:8. Deus é amor. Lembrando que amar o inimigo não é na questão de amar, querer estar junto, viver com amizade com ele, mas é questão de respeito. A palavra amar é ágape, que quer dizer respeito. É você respeitar a pessoa, é tratar para mim de bondade para com eles. E só é possível o desenvolvimento do verdadeiro amor mediante a presença de Deus. É impossível um ser humano amar um próximo, amar o outro, se não tiver o amor de Deus. É o que eu falei na lição passada. Se você tem raiva de alguém, se você não ama essa pessoa lhe maltrata, você precisa orar por essa pessoa. Você precisa pedir o auxílio do Espírito Santo de Deus para que transforme a você, para que você possa amar essa pessoa. Jesus apresenta motivo para amar os opositores. Jesus nos apresenta motivo para amar nossos opositores. Tal amor é um sinal de maturidade espiritual e que nos possibilita compartilhar coisas boas com quem nos persegue. Qual o motivo de amar aqueles que nos oprimem?
aqueles que nos perseguem, é compartilhar o amor de Deus para com elas. Esse é o objetivo, entendeu? É dizer para ela que não somos iguais, que somos diferentes porque temos o amor de Deus em nossa vida. Que mesmo ela querendo o nosso mal, a gente quer o bem dela. Isso é amar o inimigo. E diz que tal sinal, né, aqueles que amam o inimigo, respeitam o inimigo, é um sinal de maturidade espiritual, ou seja, é um ser humano que está crescendo espiritualmente diante de Deus, já é uma pessoa madura espiritualmente. E esse é um desafio vencido por meio de uma erupção de amor que acontece pela ação do Senhor em nosso ser. Ou seja, essa ação, essa maturidade, esse amor, esse respeito com o próximo, não é algo que vem de nós, é algo que vem de Deus. Então, se eu não consigo amar o meu semelhante, o meu próximo, eu preciso pedir isso a Deus. Senhor, me ajude a amar fulano de tal. Senhor Deus, me dê ações de solidariedade de tal forma que eu consiga conquistar o amor e o respeito de fulano. É dessa forma. Ou seja, é intercedendo, é viver uma vida ao lado de Deus. É deixar que você ser um canal de bênção para outras pessoas. É você deixar ser usado por Deus para a salvação do seu semelhante. Ellen White diz aqui no livro, na meditação Filhos e Filhas de Deus, ela na página 90, ela diz assim: como Cristo, perdoaremos aos nossos inimigos e buscaremos ocasiões de mostrar aos que nos magoaram que os amamos e, se fosse possível, lhe faríamos os bem. Entendeu? É como Cristo perdoaremos os nossos inimigos. O nosso maior exemplo de cristianismo é Cristo. Quando Cristo estava na cruz do Calvário, ele olhou e disse: Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que faz. E da mesma forma como Cristo perdoou seus inimigos, devemos também perdoar os nossos inimigos. E buscar a ocasião de mostrar amor para com elas. Buscar dizer para ela que, se fosse possível, nós lhe faríamos bem, se ela assim o deixasse. Ou seja, mostrar para ela que somos pessoas, filhos e filhas de Deus, e queremos a salvação dela. Diz assim, se aqueles que nos ofendem continuassem sua atitude de fazer mal, devemos fazer esforço para reconciliar com os irmãos, seguindo o plano bíblico, assim como Cristo nos ensinou. Ou seja, se aqueles a quem nos magoa, continua nos magoando, continua fazendo mal, devemos seguir o plano de Deus para reconciliar com ela. É deixar claro que todos os esforços que estão ao nosso alcance devemos fazer para buscar viver em paz com aquela pessoa. Fazer tudo o que for preciso. Orar, usar de boa vontade, entendeu? Usar de ações solidárias para com ela. Fazendo o bem a essa pessoa, entendeu? É dessa forma. Já devemos fazer esforço para reconciliar com ele, seguindo o plano bíblico, assim como Cristo mesmo nos ensinou. O que Cristo nos ensinou? A amar, a ter compaixão, a ir ter com a pessoa, buscar dialogar com ela, e se ela não nos ouvir, que a gente leve uma testemunha, mais alguém, mas que não é para a gente sair espalhando para todo mundo o que está acontecendo. Isso é uma vez que os irmãos se recusem a reconciliar-se, não fale deles então, nem lhe prejudique a influência, mas deixe-nos nas mãos de um Deus justo, que a todos julga retamente. Você faz de tudo para reconciliar, mas a pessoa não quer reconciliar. Não devemos agora sair falando mal dessa pessoa. Devemos apenas orar e entregar a vida dessa pessoa na mão de Deus, do Pai que é justo, e deixar que Ele a trate conforme a sua misericórdia e seu amor. Eu lembro de um salmo de Davi, que Davi ele pede: Senhor, orando pelos seus inimigos, ele: Senhor, que o Senhor quebre-lhe os dentes, que o Senhor destrua. E lá no final do salmo, ele diz: Senhor, mas que a tua misericórdia o alcance. Sabe? É assim que devemos às vezes orar pelo inimigo: Senhor, afaste de nós. Senhor, tire para longe de nós
mas que a tua misericórdia o salve, que eu possa ter a alegria de encontrar eles nas mansões celestiais. É assim que devemos orar. Querer que eles fiquem longe de nós não é pecado, mas querer que eles se percam, isso sim. Devemos orar pela salvação dessas pessoas. Aqui na parte abrindo o coração, nós temos 3 perguntas. A primeira dela: você tem buscado pela graça de Deus desenvolver amor pelos opositores? Sim. Porque somente pela graça de Deus é que conseguimos amar, respeitar os nossos inimigos. É impossível amar sem Deus, porque Deus é amor. Então somente pela graça, é somente pela graça. E devemos buscar a graça de Deus para a nossa vida todos os dias. Obrigado, usarmos de misericórdia para com o nosso semelhante, assim como Deus usa para conosco, até mesmo para com os nossos inimigos. Até aqueles que nos opõem a nós, aqueles que não concordam com o Evangelho, não concordam com a palavra de Deus, devemos amá-lo e respeitá-lo. Na segunda questão, diz na prática: como podemos demonstrar amor pelos opositores? É tudo isso que a gente tem falado até aqui. É de fato usar de misericórdia para com ele. É usar de bondade. Se ele fala mal de você, busque as qualidades dele e fale bem dele. Entendeu? Se você pode ajudar, se ele precisa de ajuda, que você possa de fato ajudar. Se eles estão passando, por exemplo, necessidade, que você possa fazer uma cesta básica e mandar até ele. Porque talvez se você for, ele não aceite. Mas se você mandar, ele vai aceitar. Dessa forma, você estar vivendo o amor na prática. E quando ele vir te acusar, ou quando ele vir dizer coisas contra você, que você não refute, mas que você o trate com respeito. Que você possa até dar a sua opinião, falar, né? Mas fale com respeito, sem ofensa, sem palavra que venha degredir a imagem dessa pessoa. E não fale dela para outra. Isso é amor na prática. Quando você faz isso, você está amando seus opositores, você está respeitando. A terceira questão diz o seguinte: você acredita que Deus pode desenvolver esse amor em nosso coração? Claro. Deus é capaz de ressuscitar alguém. Deus é capaz de criar todo o universo. Não existia nada e Ele o fez. Então o que há no coração do ser humano, o que há no ser humano, que Deus não seja capaz de transformar? Não há impossibilidade para um Deus que tudo fez. Um Deus tão grandioso quanto o nosso Deus. As possibilidades de Deus são infinitas para transformar. O que precisa de fato é que esse coração seja um coração receptivo, para que Deus faça a transformação necessária na vida dos seus filhos. Meu amado irmão, que a cada dia a sua vida seja transformada pelo Espírito Santo, que você respeite mais os seus opositores, que eu respeite mais os meus opositores, que eu seja mais semelhante a Jesus, que eu tenha mais maturidade espiritual, que você tenha mais maturidade espiritual, que você cresça espiritualmente, para que o Senhor, para que no céu possamos ter a grata alegria de não apenas estar lá, mas encontrar aqueles que um dia foram nossos opositores aqui nessa terra, mas que ali será nossos irmãos para toda a eternidade. Que maravilha! Onde não haverá mais sentimento negativo, apenas amor, apenas paz, apenas alegria. Aqui na parte do trabalhando junto, ore por alguém que tem perseguido você. Seja no trabalho, na faculdade, ou até em sua família, na igreja. Peça que Deus abençoe essa pessoa, que lhe dê a oportunidade de demonstrar amor. Quão maravilhoso seria testemunhar o amor de Deus de forma prática. Então, se você tem alguém assim, alguém que tem te perseguido, alguém que tem te machucado, alguém que te feito sofrer, ore por essa pessoa. Ore por ela. Peça a Deus que lhe dê a oportunidade de mostrar para essa pessoa que você é uma filha, que você é um filho de Deus, que você está caminhando rumo ao céu, que você é uma testemunha fiel do Deus verdadeiro,
e que muito em breve Ele vai voltar e que você quer ir juntamente com ela para a eternidade, onde não haverá mais nenhum sentimento de tristeza, raiva, angústia, choro, não haverá nada de ruim, onde haverá apenas paz, amor, justiça, alegria para todos sempre. Diz isso para ela. E meu apelo é: ore pelos seus opositores, ore pelos seus inimigos. E eu quero que você coloque aqui no rodapé, se isso você for fazer: eu vou orar pelos meus opositores. Eu vou orar pelos meus opositores. Escreva aí, meu irmão, que Deus te abençoe. Eu convido você nesse momento para orar. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, por essa lição. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de aprender de Ti. Mas obrigado porque temos a oportunidade de testemunhar do Teu amor, não só para nossos amigos, não somente para nossa família, mas até para aqueles que são opositores, aqueles que são inimigos nossos, aqueles que têm nos perseguido, aqueles que têm nos machucado. Senhor, que nós possamos falar do amor de Deus para essas pessoas. Às vezes não podemos chegar perto dela, mas é que a nossa vida, o nosso testemunho fale de tal forma que ela entenda que somos diferentes, que somos filhos e filhas do Senhor, e que estamos caminhando para uma pátria superior, estamos caminhando para o céu, e que nosso desejo é que essas pessoas também estejam conosco. Senhor, que nosso testemunho seja tão forte, mas tão forte, que essa pessoa sinta necessidade de conhecer o Deus que conhecemos, e o busque e seja transformado pelo seu Santo Espírito. Transforme em nosso coração, transforme em nossa vida tudo aquilo que precisa ser transformado. Mude em nós, restaura em nós tudo aquilo que precisa ser restaurado, para que possamos ser mais semelhantes a Ti, para que possamos perdoar os nossos ofensores, para que possamos testemunhar, para que possamos usar de bondade para com aqueles que nos perseguem, para que possamos respeitá-lo. Nós te pedimos essas bênçãos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Espero você no próximo programa com um tema. O tema do próximo programa é Amigo de Pecadores. É o nosso próximo tema e a gente aguarda você, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa.